Olá, irmãos! Muita saudade de vocês, muita saudade da nossa sala de escola dominical. Não vejo a hora da gente retornar aos nossos domingos, mas é o que temos para hoje. São as aulas online, à distância, mas o coração está aqui apertadinho, orando para que a gente volte logo. Eu queria dar continuidade aí às nossas aulas da Igreja Relevante. E hoje o nosso tema é a comunidade missional. Comunidade missional, palavra nova. Antigamente nós falávamos muito da comunidade missionária, a igreja missionária, a pessoa que faz missão. E hoje o termo usado é missional. Se a gente for dar uma olhada, tem tantos congressos, tantos pastores, tantos livros falando sobre isso. E realmente ela traz um peso para a nossa atualidade, é uma palavra relativamente nova, dos anos 70, mais ou menos, que ela traz uma tentativa de explicar como nós vamos adaptar a pregação do Evangelho à nossa cultura, aonde nós estamos vivendo, na nossa atualidade, dentro do cenário que Deus nos colocou. Essa palavra, a primeira vez descrita, ela foi descrita por um missionário chamado Leslie Newbigin. Esse homem gastou 30 anos da sua vida na Índia, pregando o Evangelho, ensinando as boas novas de Jesus. E ao retornar para sua cidade, que era a Inglaterra, ele chega naquele local e foi convidado a dar aulas no seminário. Para surpresa dele, ele encontra os alunos, os líderes das igrejas, totalmente diferente daquilo que ele deixou quando ele foi para as missões. A igreja havia mandado ele para alcançar os pagãos e quando ele volta, ele encontra um cenário onde ele mesmo descreveu de agora a Inglaterra era pagã. Foi um choque para a vida dele e ele começou a observar, a entender aquilo, porque estava acontecendo, e ele percebeu como aquela igreja estava secularizada, o povo estava secularizado, muitos estavam perdendo a fé, aqueles alunos não mais acreditavam nas doutrinas básicas, como salvação, como a unicidade de Cristo, trindade, entre outras. E ele percebeu que tudo isso, a igreja não sabia mais se comunicar com aquela sociedade de então. Então ele cunha esse termo de missional para resgatar o nosso verdadeiro sentido de missões. Nós sempre fizemos missões, é lógico que sempre fizemos, mas tivemos alguns problemas no meio do caminho para cumprir realmente o ID de Jesus que está em Mateus capítulo 28. O ID de Jesus foi tão claro e tão especial naquela época que todo cristão do primeiro século, ele sabia o que era a missão e estava engajado. Então nós vamos ver um pouquinho aqui nos slides a igreja primitiva. A igreja primitiva, ela recebeu o Evangelho e ela conseguiu entender a sua razão de ser. Eles estavam todos engajados em uma missão. A missão era tão clara que eles testemunhavam, que eles agiam de acordo com a doutrina. E nós sabemos que os 3 primeiros séculos aconteceu uma expansão do Evangelho. Então a gente vê o Evangelho saindo ali de Jerusalém, por toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra, como nós vemos nas viagens missionárias de Paulo. Porque cada cristão ele sabia qual era a sua identidade em Cristo e também a sua identidade missional. Cada cristão ele vivia, ele encarnava essa missão. Nós temos um exemplo da igreja de Antioquia. A igreja de Antioquia era uma igreja missional e eles foram ali chamados a primeira vez em Atos capítulo 11, versículo 26, de pequenos cristos. Foi a primeira vez que os discípulos de Jesus foram chamados de cristãos. Então, eles não separavam a igreja da missão. Para eles, ser discípulo era ser missional.
já estava claro na mente deles. E às vezes as pessoas podem entender assim, mas naquela época era mais fácil falar do Evangelho, talvez a cultura ajudasse, talvez o entendimento ali era mais claro, a sociedade era diferente. E olhando a Bíblia, nós percebemos que a cultura, o mundo de então, daqueles séculos, aqueles primeiros séculos, era tão difícil quanto é o nosso de hoje em dia. Percebam, pagãos, a gente vê a igreja de Éfeso, igreja pagã, idólatra. Nós vemos uma igreja de Corinto idólatra também, imoral. Tantas ali as cartas de Paulo narram isso pra gente. Então a gente percebe que era tão ou mais difícil comunicar o Evangelho. E às vezes a gente acha a nossa cultura diferente. E aí a gente se fecha, achando muito difícil falar com as pessoas do nosso século. Mas a gente tem que entender que sempre foi difícil. Sempre vamos ter barreiras para a gente comunicar o Evangelho, mas o que precisa haver é uma identificação. Identificação com aquele povo, saber qual é a cultura. Então, é um desafio não ficar preso nas quatro paredes. Eu acho que isso já foi bastante falado, mas eu venho aqui reforçar que a igreja ela não existe para ela mesma. A igreja tem que sair das quatro paredes. Dietrich Bonhoeffer, ele falou assim: a igreja só é igreja quando o é para os de fora. Que frase linda, né? Que frase linda. E a gente precisa entender a cultura que nós estamos inseridos. Nós precisamos estudar, nós não podemos ficar fechados no nosso entendimento e com medo. Mas são os imorais, eu não vou falar para eles porque eles não vão entender. Nós precisamos de atos de compaixão, porque é só isso, através disso, que nós vamos chegar com o Evangelho e entender a cultura. Como é que eu vou chegar para falar de Jesus na minha comunidade se eu não sei os dilemas que eles estão vivendo? Se eu não sei quais são os pensamentos que eles têm. Então, eu tenho que sair dessa bolha que nós estamos vivendo e tentar falar. Aqueles cristãos, eles tinham intencionalidade, eles comunicavam a fé, eles viviam o que eles comunicavam também. Isso foi tremendo para a vida deles e para a vida da igreja. Foi por isso que a igreja se expandiu, porque a igreja era voltada para os de fora. Quantas coisas nos prendem dentro da igreja por termos medo? Eu li recentemente última pesquisa da Datafolha e lá indicou que 31% dos brasileiros são evangélicos. 31% de evangélicos no Brasil. Quase um terço de brasileiros se dizem cristãos. Você imagina se cada cristão tivesse engajado na missão que Deus deu, que Jesus nos confiou, esse mundo estava bem diferente. Nós teríamos muito mais igrejas, nós teríamos uma sociedade onde pessoas estariam infiltradas dentro dessa missão, fazendo a diferença de libertar várias pessoas de seus vícios, de suas angústias, trazendo uma esperança de um novo viver, tanto aqui nessa terra como na vindoura. Então a gente carrega essa mensagem de esperança maravilhosa que não pode ficar encerrada. Então nós precisamos resgatar, e a missão e a comunidade missional, ela tem esse papel. Até um pouquinho do conceito, né? Ele nasce do desafio da igreja viver numa cultura pluralista e pós-cristã, mas diferentemente de missionário, que dá a conotação de um grupo, pessoa, programação ou ministério específico, missional aponta para a missão como a própria razão de ser da comunidade dos discípulos. Isso seria, então, o DNA da igreja. E é isso que nós precisamos resgatar, meus irmãos. Não podemos mais nos calar. Nós precisamos viver
integralmente essa missionalidade como igreja, como comunidade. Agora, o que atrapalhou todo esse projeto? Nós vamos rever alguns pontos, a gente até já abordou na nossa aula alguns deles, mas eu quero abordar no quesito mesmo do que nos amarra para cumprirmos essa missão do ID de Jesus. E voltando na história, então nós vemos que na época que Constantino era imperador de Roma, ele se converteu, entre aspas, né? Nós sabemos da história. Então ele baixou um decreto e foi institucionalizado a igreja. Então agora não havia mais sentido ter uma missão. Todo o império agora era cristão. Como não tinha mais sentido eu falar de Jesus ou eu ter esse testemunho, já que todo mundo agora era nominalmente um cristão, todo mundo seria batizado, todo mundo frequentaria a igreja, todo mundo estaria pronto para obedecer o que mandassem naquela igreja. E a partir dali a gente vê que a missão perdeu o sentido. O máximo de missão que havia naquele tempo é que eles mandavam as pessoas para longe do império. Então, por exemplo, os bárbaros, eles precisavam de Jesus, aí havia alguma menção de missão. Então, essa frase é bem importante para a gente. Missão é algo feito por alguns em lugares distantes. Então, a missão foi confinada a isso, aos pagãos, às pessoas que não eram nominalmente cristãs. Isso aí tem muito a ver com os nossos dias, porque muitos dos cristãos, eles pensam, eu estou fazendo missões, a minha igreja é missionária, nós temos cultos missionários, onde lemos as cartas dos missionários, ou a gente faz uma conferência missionária, também eu contribuo para a missão. Então, Maria está lá no Amazonas, eu sou parte dessa missão, porque eu ajudo no sustento da Maria. O João está lá no Recife e eu ajudo missões nos interiores. Lógico que nós temos que continuar ajudando as missões dos interiores, as missões transculturais, sempre há espaço para isso, mas nós temos que pensar muito nessa questão, se nós não estamos terceirizando a missão, se nós não estamos agora, porque a nossa igreja tem missionários, porque outras igrejas mandam e eu ajudo e eu acompanho, ou eu dou um mês da minha vida para fazer um projeto missionário, ou uma semana, um final de semana, e isso eu não estou assim me desculpando para cumprir a missão que Deus quer que eu faça. Porque a missão, ela tem que estar ao meu redor. Então, eu sou um missionário. Isso é bem antigo, essa questão. Mas realmente, o cristão missional, ele não é só um missionário quando ele vai para longe. Ele é ao redor, ele é dentro da casa, ele é ao redor onde ele trabalha, ele é missional na sociedade, porque ele se importa, porque ele vai atrás, ele intencionalmente cumpre a sua missão. Então, esse período da igreja é chamado de cristandade, e a cristandade trouxe essa mentalidade: todo mundo é cristão, não preciso mais fazer a minha missão, já são, e também só faço por alguns em lugares distantes. A reforma protestante também tem um peso bastante grande nessa fase, e foi maravilhosa a reforma, a gente até comemora todo ano a reforma, porque trouxe as verdades da palavra de Deus, daquela igreja que era universal e o que ela falava estava certo. Lutero se levanta, coloca 95 teses ali na porta daquela igreja na Alemanha e levanta os 5 solas, né? Só a fé, só a escritura, só a graça, só Cristo e a glória de Deus, só a glória de Deus. Isso foi maravilhoso, um marco na nossa história, um marco para a nossa fé.
E toda essa luta de Lutero teve repercussão muito grande, foi uma grande luta, até hoje, né? Ainda existe a Igreja Católica, mas ele se contrapôs a todo aquele império e conseguiu trazer a Bíblia mais perto do povo, trazer o sacerdócio de Cristo a cada cristão. Isso é maravilhoso. Mas dentro de missões, de missão, na Reforma ainda ficou obscuro a cristandade. Ainda eles tinham essa questão de que todo mundo já conhece, já não precisa mais de missão. O máximo de missão naquela época também era enviar pessoas para cuidar, por exemplo, de uma colônia. Se precisasse ali, tinha alguém para colonizar uma terra distante, eles mandavam um capelão, e aquele capelão era somente para fazer a manutenção da fé daqueles que iam colonizar. Então, a palavra para essa época da história é uma palavra de manutenção. A igreja continua, pregação da palavra, cumprimento das ordenanças, batismo, ceia e casamentos e outras coisas mais. A igreja estava andando, né? Passando de pai para filhos, aquela experiência, mas ainda a questão missional ficou escondida, não era tão falada. E por isso nós temos essa herança que nos impede de cumprir o ID de Jesus. Porque nós também temos igrejas que elas estão aí até hoje fazendo o quê? A manutenção. Tem um pastor, tem os diáconos, tem os presbíteros, tem a sua liderança, mas os crentes vêm atender a um programa. E ano após ano você vai só recebendo daquele programa, daquela igreja. Pela graça de Deus, muitas pessoas se convertem dessa maneira, né? As pessoas trazem as pessoas até a igreja e elas se convertem, mas ainda é muito pouco para tamanha mensagem que nós temos que entregar. Nós temos falado bastante nisso nas salas de visão, né, com os PGs, que o evangelho tem que ser espalhado, e não é somente um programa, uma religiosidade que foi nos deixada. E às vezes isso confunde, mas eu estou fazendo a minha missão, eu já tenho aqui meu ministério aqui dentro da igreja, e nós podemos estar cometendo sérios erros de estarmos evangelizando os evangelizados. Aqui já tem muita luz, lá fora está em trevas. Nós precisamos romper com essa ideia de estar somente fazendo essa manutenção e sairmos da nossa zona de conforto. Não é fácil, é muito difícil. Essa semana eu estava lembrando que fez um ano que nós começamos o trabalho na escola pública. E ir para a escola pública foi um desafio, porque primeiro a gente ia fazer um trabalho que era de Jesus, é de Jesus, mas você não podia ser explícito, porque é proibido o proselitismo dentro das escolas por lei. Mas nós poderíamos levar valores, princípios e virtudes para aqueles alunos. E através disso, nós pregarmos Jesus, às vezes através até de uma oração. Não fazíamos aquela proclamação explícita, mas falávamos de Jesus. E como foi difícil, mas não é isso? Sair da zona de conforto? Não é isso que a gente deveria fazer? Qual é a sua zona de conforto? Onde você precisa ser mexido? Nós tivemos que parar, interromper por causa da pandemia, mas no ano passado nós tivemos a oportunidade de falar de Jesus usando músicas que nem eram cristãs, mas nós falamos de amor através da música, de uma cultura, né? Cultura brasileira. Nós demonstramos amor levando um café para professores. Nós entramos nas salas e educamos aquelas crianças com princípios bíblicos. Olha que maravilha! E tem muita coisa acontecendo fora. Quantas coisas fora que a gente podia parar de fazer a manutenção ou continuar fazendo a manutenção, que é importante também, mas além da manutenção, alargar as nossas tendas
e ir para presídios e começar a ver outros lugares que a gente possa pregar o Evangelho. Tem muito lugar para a gente pregar o Evangelho e nós precisamos ser desafiados a isso. As missões modernas chegaram, né, por causa dessa ausência de missionários aos pagãos, ficou uma grande lacuna, e os pagãos, o ide de Jesus até os confins da terra foi esquecido por um bom tempo, até que Deus move o coração de um homem chamado William Carey, um sapateiro, né? Ele foi um dos primeiros, eu amo essa história, e ele começou a orar. Ele falou assim, ele pensou como ele poderia pregar para os pagãos, e ele levou isso para a diretoria da sua igreja, para os membros, e conta a história que todos foram contra. Era muito difícil pregar o evangelho para os pagãos. Como? Né? Outra língua, outra comida, até a gente aprender a traduzir a Bíblia. Se Deus quiser que esses pagãos se salvem, ele vai dar um jeito. Falaram isso para William Carey. E graças a Deus, William Carey não se conformou com essa resposta, e ele lutou e ele conseguiu. Ele mesmo foi para a Índia. E através dali, muitos outros surgiram. Adoniran Hudson, Hudson Taylor, China, Japão, Amy Carmichael, e assim, graças a Deus, aconteceram as missões modernas. E nós fomos frutos de missões. Alguém saiu, especialmente nós da Igreja Batista, nós fomos evangelizados pelos americanos, que sentiram um ardor no coração de sair da sua terra, deixar tudo para falar de Jesus. E nós somos muito gratos por essas pessoas. Mas ainda nesse modelo, o modelo era evangelizarmos, abrir uma igreja, formar um pastor local e já estávamos feito a nossa missão. Claro que nós falávamos de Jesus, claro que nós evangelizávamos e graças a Deus essa igreja é fruto disso. Mas houve ainda uma falha no sentido de como vamos comunicar com a cultura. Nós evangelizávamos nesse período das missões modernas através dos programas, nós trazíamos as pessoas para a igreja, nós falávamos de Jesus, o pastor fazia um apelo e eles se convertiam no final do culto, a maioria das pessoas. Alguns, já quebrando esse paradigma, evangelizavam, evangelismo explosivo, evangelismo 1 a 1, e nós fomos ganhando várias pessoas. Mas essa lacuna de conversar com a sociedade, ela ainda falta muito, porque as pessoas, elas têm medo de como vão falar. Eu, de verdade, já tive casos de tremer na base. Num dos nossos PGs, e já faz uns 8 anos isso, nós estávamos evangelizando um casal de japoneses. E o pai da família se converteu, a mãe estava ouvindo o evangelho, e ela trouxe uma filha dela por volta de 18 a 20 anos. E nós dávamos carona para ela, sempre levávamos em casa. Foi na casa da Tomoco e do Roberto essa experiência. E nessas conversas, a gente começava a conversar com ela sobre Jesus, e ela falou assim, mas eu não sei quem é Jesus. Mas você não sabe o que ele fez, como ele veio? Não. Então nós estamos inseridos numa cultura que nós vamos encontrar pessoas que, pasmem, não sabem quem é Jesus, não sabem o que ele veio fazer, porque nós estamos numa cultura pós-cristã. E muitas pessoas não conhecem nada. Há pessoas já que nunca viram um casamento cristão. Tem curiosidade, como é que é um casamento cristão numa igreja? Cristão, eu nem estou falando só evangélico, uma igreja, pode ser até uma igreja católica, já há indícios. Então nós precisamos estar preparados para conversar, para contextualizar o evangelho, sem negociar aquilo que é de mais relevante para a gente, que é a palavra de Deus. Nós precisamos ser criativos, nós precisamos nos envolver. Isso vai precisar um esforço de estudo, de ouvir uma música que o meu vizinho está ouvindo, para de repente fazer uma ponte, mesmo que eu não goste muito da música,
mas eu tenho que fazer uma ponte. Pode ser uma ponte de outras maneiras também. A cultura ali é uma comida. E através de um pão que eu ofereço para minha vizinha, eu vou fazer uma ponte. Que a cultura ali é alimento. Então nós precisamos estar atento aos nossos vizinhos, aonde nós estamos inseridos, para que nós não nos fechemos e não consigamos alcançar a nossa geração. Eu tenho 3 jovens em casa e eles já são bem diferentes do que eu e o Edgar fomos criados, mesmo na cultura da igreja. E eles têm nos feito refletir sobre escutar as músicas da atualidade, sobre ver os filmes da atualidade, para poder dialogar com as pessoas que estão vendo esses filmes, que estão escutando essas músicas. Nós precisamos sair, de novo, da zona de conforto, para que nós espalhemos o Evangelho. E eu queria deixar com vocês, a primeira, uma reflexão. A eclesiologia nas igrejas hoje ainda é muito pautada no paradigma reformado da manutenção. A gente já falou sobre isso. Crentes, várias igrejas fazendo a manutenção. A missiologia ainda é muito baseada no paradigma moderno, levando alguns para lugares distantes. Como que nós podemos romper com isso? Então, a eclesiologia missional, ela nasce no desafio de construir uma comunidade local consciente de sua razão de ser em seu próprio contexto. Então, ela vai aprender a lidar. Ela não vai mais ficar fechada. Isso vai... Eu tenho até mais algumas dicas para dar, talvez na próxima aula a gente possa complementar isso, mas uma que vem à mente agora é nós fazermos algo com outras pessoas. Algumas pessoas têm a visão assim, vamos fazer uma ONG evangélica. Por que não fazermos parceria com uma ONG que já existe? Para que a gente possa ser influência dentro daquelas parcerias. E eu sei que para os mais antigos isso pode soar assim, uau, como que a gente vai fazer parceria com incrédulos? Mas é assim que a gente vai se infiltrar na sociedade para sermos luz, para fazermos a diferença aonde estamos plantados. Eu tenho uma amiga que ela faz parte da rede social do centro, que começou com um grupo de evangélicos no centro, preocupados com moradores de rua, com os usuários de drogas, com crianças de rua, e eles queriam fazer alguma coisa juntos para aquele centro da cidade. E por incrível que pareça, eles começaram a divulgar e as pessoas que queriam ajudar, todas, não eram da fé. Eram pessoas que vinham e ofereciam sustento, ofereciam recursos dos mais diversos para que eles fizessem essa obra. E eles chegaram num ponto que falaram, e agora? A gente vai se misturar com essas pessoas? Até mesmo a prefeitura ajudando, querendo ajuda. E hoje a rede social do centro é um braço maravilhoso de Jesus no centro da cidade. Eles influenciam, eles estão presentes, aniversário de São Paulo, aniversário da cidade, grandes comemorações, eles estão lá dando a cara. E a maioria é evangélico, mostrando como é fazer aquilo. Na verdade, eles dirigem e as outras pessoas vêm, enxergam e falam, eu quero participar. Então, nós precisamos ser influência. Influência, e eu quero dar algumas dicas das marcas de um cristão missional, para a gente fazer essa diferença no meio. Primeiro, a gente tem que ser uma bênção para todos que nos cercam. E isso começa dentro da nossa família. Dentro da nossa família, dentro do nosso espectro ali mais perto, dentro da nossa comunidade. Eu preciso olhar e para dentro da família, para quem quem é sozinho dentro de casa como cristão, é um desafio ainda maior, porque você tem que viver o evangelho ao ponto da sua família ver uma diferença em você. Olha que desafio, é um desafio sermos isso, mas Cristo, através do seu Espírito, nos capacita para olharmos a vizinhança e
fazemos a diferença, nós não somos iguais. Quando você perguntar para um vizinho seu, poxa, você está bem? E ele falar, meu pai está doente. 2 dias depois você vai passar um WhatsApp e falar para ele assim, seu pai melhorou? Olha, ele vai se surpreender. Porque hoje nós estamos numa sociedade totalmente individual, individualista, que não tem mais isso. Mas você é cristão, você vai se aproximar dessa pessoa. Isso é ser missional, através de uma pergunta. Então, se interessar, ser uma bênção, fazer diferença no meio de atuação profissional e social, que eu já acabei de falar um pouco, né? Parceria, ver quem sofre, estar engajado nas ONGs, mostrar como é que Jesus amou, isso faz parte. Até nós vamos agora ver um vídeo onde eu vou explicar um pouquinho sobre isso. Eu vou passar aqui, que é a comunidade missional, e ele explica um pouquinho de como nós podemos, no nosso trabalho, nos nossos hobbies, socialmente, sermos uma influência e como alcançar essas pessoas através disso. Isto é comunidade missional. Simples. Bob é dono da loja local de hobbies e presidente do clube de aeromodelismo. Toda quarta-feira, após o trabalho, os membros do clube se reúnem para uma competição. Compartilham a alegria de pilotar aviões que eles projetaram e passam esse conhecimento para seus filhos e netos. Bob vai à igreja com sua irmã na véspera de Natal e decide se tornar um cristão. Ele começa a ir regularmente aos cultos de domingo, se identifica com os pequenos grupos e vai às reuniões de quarta-feira à noite. Ele se dá conta que seus compromissos com a igreja e o clube de aeromodelismo são conflitantes. A liderança da igreja diz a ele que é mais importante ir à igreja do que gastar tempo construindo aviõezinhos. A liderança também encoraja Bob a se envolver mais nas atividades da igreja, não sobrando nenhum tempo para os aviõezinhos. Bob concorda, desistindo desse hobby tolo como sacrifício pelo Senhor. E quando entram na loja de Bob, lhe perguntam: o que está acontecendo? Bob se dá conta que está ficando de fora de todas as conversas, porque não está mais participando do clube nas quartas-feiras. Bob explica que achou outra coisa mais importante, e até os convida para ir à igreja. Alguns dos membros do clube visitam a igreja, porque eles respeitam Bob, mas muitos outros preferem não ir, pois valorizam seu tempo com a família e amigos nas noites de quarta-feira. Depois de algum tempo, Bob se torna um líder-chave na igreja. E ouve seu chamado de alcançar as pessoas que ele conhecia no clube. Por ter desistido das reuniões regulares do clube, sua interação com essas pessoas se tornou mais difícil do que ele poderia imaginar. Afinal, Bob, seu líder, os deixou para participar de algo que parecia ser outro clube às quartas. Um tanto conturbado, Bob decidiu dar um tempo nas reuniões de quarta-feira da igreja e voltar ao mundo do aeromodelismo. Muitos na igreja ficaram realmente preocupados com a saúde espiritual de Bob, e outros ficaram desapontados. Então, alguém perguntou: e se dessemos para Bob recursos para ser ainda mais efetivo para construir uma comunidade saudável? A igreja concorda. Vamos ajudá-lo a demonstrar melhor o coração de Jesus com compaixão, generosidade, paz e amor entre as pessoas que o conhecem melhor. A igreja de Bob agora está determinada a ajudá-lo a seguir Jesus e apoiá-lo a viver sua fé na comunidade que ele construiu ao seu redor. Bob agora vê tanto a dedicação à igreja quanto a comunidade de aeromodelismo como componentes importantes para seguir Jesus. Isto é comunidade missional simples. Que interessante, né? Aquele personagem do vídeo, ele fez mais diferença estando entre os seus. Porque ele tinha o respeito daquelas pessoas. Ninguém melhor que ele mesmo para fazer essa diferença e levar essas pessoas a Jesus. Olha que tem sentido em tudo que a gente está falando, né? Sair da manutenção, sair do comodismo. Nós precisamos crescer espiritualmente. Então,
leitura bíblica, devocional, estar engajado nos cultos da igreja. Isso é fundamental para sermos missionais, porque nós temos uma mensagem que transforma. Nós temos subsídios para derrubar os ídolos, as paixões que o mundo atual oferece. E nós precisamos estar fortalecidos em Cristo, crescendo espiritualmente, contribuindo na construção de uma comunidade missional, contribuindo com meus dons, meus talentos, meus recursos, com tudo o que eu sou. Afinal, é para isso que a gente existe. Não faz sentido vivermos sem cumprirmos a missão para a qual fomos chamados. Seja o que você for, você tem um chamado. Esse ponto é muito importante. Incentivar o constante movimento na direção dos não alcançados. O nosso coração tem que arder, assim como ardeu por tantos missionários na época da missão moderna, de ir para os povos não alcançados. Hoje, o nosso povo não alcançado é o nosso bairro, é a nossa escola, é a nossa vizinhança. E nós precisamos arder e sempre estar pensando: como eu posso falar de Jesus? Como eu poderia chegar com uma palavra? Isso é maravilhoso. E se nós orarmos, Deus vai nos dar as pessoas que gostariam, que estão sedentas para ouvir essa mensagem de esperança. E, incluindo isso, levar seus amigos, vizinhos e parentes ao discipulado de Jesus. E aí a gente cumpre cabalmente o ide de Jesus. Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até o confins dos séculos. Então é maravilhoso saber que Jesus vai junto conosco nessa missão. Amém? Um grande abraço, semana que vem tem mais.